Então vamos recomeçar o nosso trabalho. Nós falamos então sobre o livro em questão, Ética Protestante do Capitalismo. Falamos um pouco sobre Calvino, calvinismo, puritanismo. E agora nós vamos procurar estabelecer o que nós prometemos no título do trabalho. Estabelecer relações, possíveis relações, ver se dá para estabelecer relações de aproximação, de distanciamento, de contraste, continuidade e descontinuidade, entre o quê? Entre a ética protestante de Calvino e a ética protestante de Max Weber. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a ética protestante segundo Max Weber e a ética calvinista, continuidades e descontinuidades. Primeiramente, nós, a partir do estudo, que ainda está em curso, é algo que a gente vai continuar lendo, revendo, mas a princípio nós notamos pelo menos uma relação de continuidade. Existe realmente, inegavelmente, essa relação de continuidade. Em primeiro lugar, podemos afirmar de forma inequívoca que os grupos que abraçaram o protestantismo e a orientação dada pela ética da teologia de Calvino experimentaram um progresso material. A Rebeca até citou ali no nosso intervalo, realmente, inegavelmente, os países que abraçaram as crenças protestantes, a consequência dessa visão protestante de vida, o relacionamento com Deus e os desdobramentos desse relacionamento com Deus na realidade material, maneira como eu concebo economia, como eu concebo política, liberdades individuais, enfim, tudo. Longe, eu não estou querendo aqui pregar nenhum tipo de perfeccionismo, perfeição é só no céu, é óbvio. Protestantes erraram, calvinistas erraram, ninguém está defendendo ou fazendo ódio ao protestantismo. Mas é inegável, e inclusive autores que não têm absolutamente nada a ver com calvinismo e protestantismo, agnósticos, conseguem perceber isso, o conceito de educação, tranquilamente. Existe uma diferença muito grande nos países que abraçaram a fé protestante e países que abraçaram um outro tipo de fé. Eles são mais prósperos. Agora, se isso se deve à predestinação, é algo que a gente vai conversar daqui a pouco, mas isso é inegável, tranquilamente. No pensamento protestante, toda a vida deve ser vivida para a glória de Deus. Consequentemente, o trabalho passa a ter um sentido religioso. Lá na Idade Média, trabalho braçal é trabalho menor. O trabalho realmente consagrado é o trabalho sacro, o trabalho que um pároco fazia lá na sua paróquia, esse era um trabalho classe A. Agora, aquele que arava a terra, classe B ou classe C. Dentro de uma visão bíblica protestante calvinista, não. Todo tipo de trabalho lícito é bem aceito por Deus. O trabalho passa a ter um sentido religioso. O conceito de vocação dá uma nova dinâmica ao trabalho. E isso foi uma verdade e continua sendo uma verdade. E estudar biblicamente sobre vocação, pregar sobre vocação, dar estudos bíblicos para jovens, hoje, sobre vocação, transforma, pela graça de Deus, pelo dinamismo do Espírito Santo, transforma a vida das pessoas. Isso sem nenhum exagero. Os jovens estão, só fazendo um parênteses aqui, conversando com adolescentes, com jovens, filhos, primos, nossos aqui, nós sabemos que eles não sabem o que eu vou fazer da vida. Saber que foi Deus que os criou. Deus pelo menos os presenteou com pelo menos um dom. Normalmente tem mais, mas pelo menos um dom. E ele só vai ser realizado quando descobrir esse dom, essa vocação, esse chamado, e viver isso. Isso é libertador. Foi assim na história e continua sendo assim hoje. Isso, e aqui, é claro, fechando esse parênteses pastoral aí e voltando para a história, nós vemos que isso daí fez países prosperarem. Aliado a isso, devemos lembrar que, diferente do pensamento medieval, no protestantismo as riquezas, desde que adquiridas por meios lícitos e administradas segundo a ética cristã, não são vistas como um mal em si mesmo. Quem falou isso de maneira brilhante antes de ontem, reverendo Cláudio, sobre a riqueza no pensamento de Calvino. A palestra foi só sobre isso.
onde eu parei, não são vistas como mal em si mesmo e podem ser encaradas de forma positiva, devem ser encaradas de forma positiva. Lembramos também que o modo de vida moderado, frugal, simples e sem ostentação dos puritanos são características que os ajudaram a progredir materialmente. O modo ibérico, né, Portugal e Espanha, de ver a vida, e nós somos ibéricos, né, nós somos influenciados mais por eles, Portugal, é um jeito. O modo protestante inglês, e também não estou fazendo ódio ao protestantismo, ao modo inglês de ver a vida, nada disso. Mas em termos de quem consegue produzir mais riqueza, aí não tem nenhuma dúvida. A história mostra isso. Lembrando dos lemas lá dos puritanos, né? Trabalho, poupança e frugalidade. Esse era o lema, né, da vida deles. Colocando esse lema em prática, tranquilamente, você não vai gastar muito, você vai poupar, você não vai querer ostentar. E existem outras propostas filosóficas que você deve, né, gastar o que você não tem. No final de tudo isso, alguém vai ter mais e outro vai ter menos. Isso é inegável. Essa é a relação de continuidade. Agora conseguimos notar aqui 3 relações de descontinuidade, 3 contrastes que podem ser feitos. Primeiro deles, quanto à questão do trabalho. Existe uma concepção de trabalho diferente no pensamento de Calvino e no pensamento, por exemplo, de Richard Baxter, que é usado por Weber. Em Richard Baxter existe uma espécie de louvor ao trabalho, chegando a afirmar que o trabalho é a própria finalidade da vida. E em Calvino? Como a questão do trabalho é entendida pelo reformador genebrino? Uma citação aqui do Bielê. Por certo que é, de fato, verdade que Calvino deu ao trabalho seu significado bíblico e que assim difundiu por entre as populações protestantes uma ética profissional em relação às antigas concepções medievais ainda presentes em Lutero. Nada, entretanto, é mais oposto à justa noção do trabalho que essa glorificação da ação pela ação que nós vemos em Richard Baxter. Calvino se irrita e se levanta contra o prevalecimento do trabalho sobre a vida. Somente Deus e seu reino devem guiar a urgência e as esperanças cotidianas do crente. Nenhum valor humano, seja até mesmo a mais alta virtude, não devem tomar o seu lugar. Se uma delas, tal como o trabalho, vem a usurpá-lo, impõe-se denunciá-la como a mais insidiosa e a mais perigosamente sutil das idolatrias. O que para Calvino é uma idolatria é incentivado, que a gente vê em Weber. Para Richard Baxter, trabalho tem tons de finalidade da vida. Para Calvino, trabalho é super importante. É fundamental também. É no trabalho que nós vivemos a vida cristã. De uma certa maneira, nós podemos, né, diferente do que o Ed Mota falava naquela música lá, eu não nasci para trabalho, biblicamente, eu nasci para trabalho. Eu nasci para trabalho, não para sofrer, mas claro, depois do pecado, e Cristo nos liberta. Mas é no trabalho que nós glorificamos a Deus. E percebam a diferença, Calvino e Richard Baxter. E quando eu falo, fazendo essa crítica, né, a partir de Calvino e Richard Baxter, em nada a gente desmerece o valor desse gigante puritano. Mas a respeito do trabalho, sou mais Calvino. Uma outra descontinuidade. Então, a questão do trabalho, existe essa diferença. A questão do acúmulo de capital. Esse é o nosso tópico agora. Também tem uma diferença. Para Weber, a teologia de Calvino justificava e incentivava a prática do acúmulo de capital. Essa realidade foi observada por Weber naqueles grupos puritanos e a razão dessa prática era a teologia de Calvino. Segundo Bielê, enquanto Weber nos fala de uma virtude do acúmulo de capital, Calvino mostra com toda a clareza desejada que o fim supremo dos bens que Deus concede a alguém é a ajuda ao pobre. A tendência geral do calvinismo autêntico é uma repartição equitativa, não é igualitária. Não queiram ver comunismo em Calvino, pelo amor. Tá? Igualitarismo é uma coisa, essa questão equânime é outra coisa. Tá?
No igualitarismo eu trato de maneira igual aqueles que são diferentes. Na visão equitativa. Obrigado. Na visão equitativa, eu não trato de maneira igual os que são diferentes. Eu trato de maneira diferente aqueles que são diferentes. Então a Bíblia não dá base para igualitarismo, nada disso, né? Existem diferenças e às vezes as diferenças são frutos da justiça. Justiça produz diferenças. Vou ser um pouquinho mais forte. Justiça produz desigualdade. Não essa desigualdade injusta que a gente vê hoje em dia, mas a aplicação da justiça, ela pressupõe que existem desigualdades, tá? Equitativa, eu errei nessa. Vamos lá. Uma repartição equitativa das riquezas entre todos, antes que seu acúmulo nas mãos dos ricos e do que uma justificação do estado de pobreza. Também o Calvino não justifica a pobreza, não é isso também não. Bem evidente é que se Weber e Troest, que é um outro estudioso que também se debruçou sobre esse assunto, se eles tivessem estudado de perto o calvinismo primitivo, não teriam identificado tão grosseiramente o calvinismo original com as tendências típicas de um moralismo puritano desnaturado. Quando Weber faz a sua pesquisa, ele faz, né, entre aspas, uma revisão bibliográfica, ele se debruça sobre os livros dos puritanos e também observa uma sociedade no norte da Alemanha, na região do Ruhr. A pergunta que a gente tem que fazer é: será que essa sociedade puritana, já do século XIX, será que ela não sofreu nenhum tipo de secularismo em relação ao século XVI? Até que ponto essa sociedade que ele observou, desse grupo de puritanos, elas representam realmente a fé, né, calvinista ou a fé puritana? Isso são perguntas que a gente tem que fazer. Só mais uma citação sobre a questão do acúmulo de capital, citação agora de Calvino. Aqueles que têm riquezas por herança ou por conquista de sua própria indústria e labor, devem lembrar que o excedente não deve ser usado para intemperança ou luxúria, mas para aliviar as necessidades dos irmãos. Assim como o maná, que era acumulado como excesso de ganância ou falta de fé, ficava imediatamente putrificado, né, apodrecido, assim também não devemos alimentar dúvidas de que as riquezas que são acumuladas a expensas de nossos irmãos são malditas e logo perecerão. O seu possuidor será arruinado juntamente com elas. Comentário que ele faz lá, comentário de 2 Coríntios. Então, se você é rico, graças a Deus por isso, não é para que você seja pobre, mas use Deus te beneficiou, te agraciou com isso, para que você também ajude o seu irmão mais pobre. Se você é pobre, tenha em Deus a sua suficiência e você será alvo daquilo que sobra nos ricos. E essa relação entre ricos, pobres, aqueles que têm mais e menos, ela é feita dentro de uma ética cristã. Se você é rico, e todo mundo é rico em relação a alguém. Eu sou rico, por mais que isso seja estranho, mas eu sou rico em relação àquelas pessoas que têm menos do que eu. E tem outras pessoas que são ricas em relação a mim. E é essa ajuda mútua que deve ser norteada pelo Espírito Santo, pela ética cristã na sociedade, é que deve caracterizar o povo de Deus, é que deve caracterizar os cristãos. Os ricos ajudando aqueles que têm menos não tendo inveja daqueles que têm mais, mas tendo a sua suficiência em Deus e sendo alvo da ajuda dos ricos. E se contentando com o que tem. Eu sei que é um desafio, mas é isso que a Bíblia ensina. Isso que Calvino deixava claro também. E o último ponto, né, a famosa, a mais falada, aquilo que nós lemos no início aqui, a doutrina da predestinação. Essa, segundo Weber, é a doutrina central do pensamento calvinista, sendo fundamental para estimular o individualismo moderno, dando sentido e influenciando cada ato do ser humano. Antes de entrar na análise mesmo, primeiramente, devemos deixar claro que a doutrina da predestinação nunca foi central nos escritos de Calvino. No início nós falamos sobre 6 categorias de escrito de Calvino.
A doutrina da predestinação, salvo engano, está presente num opúsculo, pequeno tratado, que Calvino escreveu para responder a provocações. E confiram em casa, como que Calvino escreve sobre predestinação. É com muito cuidado. É com muito cuidado. Falar sobre os decretos eternos de Deus. Muito cuidado. E também você pega as Institutas, terceiro livro, eu até coloquei aqui a informação, Calvino trata da predestinação somente no terceiro livro das Institutas, escrito mais no final de sua carreira. Especificamente, Calvino trata dessa questão nos capítulos 21 até o 24, 21 ao 24 das Institutas. Aí só para a gente ter uma ideia, as Institutas possuem 80 capítulos, e ele só trata 21, 22, 23 e 24. Em termos de número de páginas, e aqui o cálculo que eu fiz é baseado na versão da Unesp, das Institutas traduzidas da Unesp. São 55 páginas sobre esse assunto, em meio ao total de 1.409. Então não sei como, em termos quantitativos, nunca foi central nos escritos de Calvino. A doutrina central que caracteriza o calvinismo, soberania de Deus, a glória de Deus. Aí sim, e a predestinação como uma consequência disso. Mas predestinação central, não é verdade. Dá para a gente afirmar tranquilamente, com todo respeito, que não é verdade. A ideia de que a riqueza é o sinal de que uma pessoa é predestinada para a salvação e a pobreza é o sinal da condenação é uma distorção do ensino de Calvino. É claro que, como já foi dito, Calvino não reprova as riquezas adquiridas e administradas de modo honesto. Pelo contrário. Mas afirmar que basta alguém ser rico, que esse é o sinal da escolha divina e de que essa pessoa é predestinada, é exagerar muito, 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 muito. Então guardemos todas as informações. Calvino não justifica a pobreza, Calvino não justifica acúmulo de capital, o acúmulo de capital, esse exagerado, esse acúmulo de capital desse capitalismo longe dessa ética cristã, não justifica nada disso. Calvino não condena a riqueza desde que adquiridas por meios lícitos. Nada disso, absolutamente nada disso. Riquezas e outros confortos mundanos, que é Calvino, devem ser vistos como propiciando alguma experiência do favor e benevolência divinos, mas não se deduz daí que os pobres sejam objetos do desprazer divino. Ter um corpo saudável e boa saúde são bênçãos de Deus, porém não devemos conceder que isso constitua prova de que a fraqueza e a enfermidade devam ser consideradas como desaprovação. Então o pobre não é um condenado por Deus. Existem eleitos ricos e pobres, existem eleitos doentes e sãos. Quando a gente estuda a vida de Calvino, uma pessoa que teve uma saúde tão frágil, que morreu tão cedo, que é um milagre mesmo. Ter escrito o que ele escreveu em termos de quantidade e como ele escreveu em termos de qualidade, sofrendo o que ele sofreu, uma pessoa que tinha normalmente problemas de saúde, não consigo explicar. Não consigo explicar. Você está exagerando. É só tentar ler. É só tentar ler. Só pela graça. Conclusão. Será que Weber levou em consideração os elementos de continuidade e descontinuidade entre o calvinismo de Calvino e o puritanismo dos séculos 18 e 19? Será que ele levou em consideração isso? Existem profundas diferenças entre o século XVI e os séculos 18 e 19. E para entendermos as diferenças as diferenças entre o calvinismo do século XVI e o puritanismo do século XVIII e XIX. Só citando duas coisas. Quando a gente, por exemplo, se eu fosse falar sobre a vida de um de vocês, eu ia ter que ficar anos tentando falar. Eu estou tentando aqui falar sobre séculos, então imagina só, não tem como. Mas entre século XVI, o século de Calvino, e século XVIII e XIX, pelo menos duas coisas aí mudam o mundo quase que completamente. Revolução Francesa e Revolução Industrial. O mundo é um antes, não é exagero, o mundo é um antes e o mundo é outro depois, em vários aspectos. Pega um tema, igreja. A igreja antes da Revolução Francesa e a igreja depois da Revolução Francesa, em termos gerais.
Existe um alto grau de secularização na igreja cristã depois desses dois eventos. Não é à toa que o liberalismo é por ali. Então, não tem como. Quando eu vou estudar comparar esses dois fenômenos, Calvino e o que vem depois de Calvino, lá no século XVIII e XIX, eu tenho que levar em consideração, e eu estou citando só dois, existem vários outros. Provavelmente eu citei os dois mais importantes, mas existem várias outras mudanças econômicas, sociais, culturais, no aspecto individual e coletivo, que a gente tem que considerar. Tem que considerar. Não é possível, portanto, honestamente atribuir a Calvino a responsabilidade da evolução do capitalismo ter se desenvolvido desta forma entre as populações protestantes, se não em função de um afrouxamento da doutrina e da moral reformada. Em parte alguma há lugar nos escritos ou nos atos de Calvino para inserir-se, por exemplo, o texto de Benjamin Franklin, citado por Weber, sem que apareça em toda a sua violência o contraste entre a sua moral e a moral desse puritano. Eu extraí de novo de um dos livros nos quais eu me baseei, lá do Pensamento Econômico e Social de Calvino, de André Beller. É muito diferente. Se Weber tivesse estudado o calvinismo do século XVI e não do século XVIII, teria chegado possivelmente a outras conclusões. Foi o abandono da antropologia de Calvino em favor de uma antropologia secularizada, otimista e progressiva, que conduziu algumas sociedades protestantes aos desvios analisados por Weber. E percebam que o trabalho não é ficar criticando Weber, nada disso. Weber acertou quando ele nota o que ele notou. Algumas perguntas que nós fazemos é atribuir as conclusões que ele tira dessa sociedade secularizada a Calvino, a calvinismo. Aí tem essas diferenças. O tipo de calvinismo que mais contribuiu para fortalecer o capitalismo foi um calvinismo secularizado, que havia perdido de vista os seus princípios básicos. Entre esses princípios está a noção de que Deus é o Senhor de toda a vida, inclusive da atividade econômica. E, portanto, esta atividade deve refletir uma ética baseada na justiça, compaixão e solidariedade social. Termino, próximo slide, e nós terminamos aqui. Lembramos que ainda há muito, e aí é dica para vocês fazem o trabalho, na Semana Teológica do ano que vem, do próximo, aí vocês vêm aqui e apresentam o trabalho. Lembremos que ainda há muito que se pesquisar sobre João Calvino e Max Weber. As possibilidades de investigação em ambos os casos são imensas. Deixamos como sugestões para posteriores pesquisas as seguintes questões. Quais foram as fontes utilizadas por Weber e até que ponto essas fontes refletem o pensamento calvinista? Eu citei aqui, nós citamos mais Richard Baxter, porque o próprio Weber atesta a importância de Richard Baxter, mas ele usou, por exemplo, John Bunyan, né, o famoso escritor lá do clássico Peregrino, e mais outros. Analisar esses outros e ver se bate ou não, o que tem de semelhança, o que tem de diferença. Uma outra questão, quais são as diferenças a respeito do conceito de vocação em Lutero, em Calvino e nas apropriações feitas pelo capitalismo? Lutero nos ajuda muito com o seu conceito de vocação, Calvino parece que amplia esse conceito, e o capitalismo também tem uma noção de vocação. Estudar a vocação nesses três, ou só em dois, poderia ser uma outra pesquisa. E uma outra questão, eu termino aqui. O que Calvino ensinou sobre predestinação? Principalmente acerca dos sinais visíveis daquele que é predestinado. Vimos aqui que não é essa questão. Se é rico, está no céu. Se é pobre, está condenado. Mas ele falou sobre predestinação e falou que existem sinais. Quais são? Vamos ler e estudar. Finalizamos parafraseando o historiador brasileiro João José Reis. Acreditamos que a história é a disciplina que, entre outras coisas, nos capacita a compreender melhor as singularidades, aquilo que é singular. Não ficar generalizando. Calvinismo é isso, arminianismo é aquilo. Calma aí. Baseado no quê? Qual calvinismo? Está falando de qual século? Vamos tentar entender as singularidades. Esse trabalho reflete o esforço de se compreender as singularidades inerentes às obras de Max Weber e João Calvino. Obrigado pela paciência.
Se tiver alguma pergunta, né? Só não pode ser difícil. Deixa eu só chegar o microfone aí já. A justiça produz uma desigualdade. O senhor tem como dar uma explicação um pouco mais para que eu entenda? Tá. Foi, na verdade, uma citação que nem estava aqui, né? Foi só para explicar um ponto. Uma das grandes influências que nós temos, desde quando a gente entra na escola, até quando a gente, né, entrou no maternal, de repente ali a gente não sente muito, mas está no pré, primeiro ano, segundo ano, até quando a gente está fazendo doutorado, é impossível estudar em uma escola brasileira, com pouquíssimas exceções, sem você ser influenciado pelo tal do materialismo dialético, materialismo filosófico, materialismo histórico, pelo marxismo, né? E nós somos, desde a mais tenra idade, através de livros, através de filmes, através de músicas, através de conversas, inclusive dentro da igreja, infelizmente através de sermões, a pensar que o que nós aplicação da justiça vai gerar igualdade. O que a gente deve buscar na nossa vida? Igualdade, igualitarismo. A questão é, será que é assim? Será que a Bíblia ensina isso? E aí o que eu quis dizer era mais uma frase para combater esse erro, né, de que a aplicação da justiça, às vezes, gera desigualdade. E o que eu quero que a gente pense, eu incentivo, é que a gente nem sempre olhe para a palavra ou ouça a palavra desigualdade como um tom ruim. Por que a gente ouve? E com razão. É porque quando a gente olha, né, para o Brasil, situação política, desigualdade é injustiça, claro que é. Pouquíssimos tendo muito e não repartindo com ninguém. E quando eu digo repartir, não tem nenhum tipo de preocupação com ninguém. E muitos tendo pouco ou quase nada. Então não estou querendo justificar esse tipo de desigualdade. Isso é antibíblico, anticristão, e a gente deve lutar contra isso. Mas o bem que a gente deve buscar não é igualdade, todo mundo ter a mesma coisa. Creio que essa não é a vontade de Deus. Inclusive, quando nós olhamos para o ensino do galardão, né, dos galardões, que dá uma série de deveria ser um outro debate, um outro estudo, nós sabemos que existem diferenças, né? A grande questão é que no céu, essas diferenças, eu vou ser feliz com o que eu tenho, você vai ser feliz com o que você tem. Eu não sei se vai ser a mesma coisa, mas não vai ter essa... Inclusive, quando a gente pensa em céu, a gente leva para lá as nossas concepções erradas daqui, né? Não, mas você vai ter mais do que eu, então será que eu vou ter inveja? É impossível ter inveja no céu. Você vai ser satisfeito com você, com o que você tem, com o que Deus te deu, e eu também vou ser satisfeito com o que Deus me deu. Então, foi só uma frase para provocar, para dizer que a aplicação da justiça, ela gera o que é bom, né? A aplicação da justiça gera o que é santo, a aplicação da justiça gera o que é justo. E a justiça, às vezes, é desigualdade. Desigualdade não nesse sentido, mas no sentido de que, aí no sentido mais prático, se eu e você, nós saímos, né, eu e você, nós estamos não uma competição, mas vamos imaginar que eu e você, nós somos irmãos gêmeos e nós fomos educados no mesmo contexto familiar, com as mesmas dicas do pai e da mãe e com as mesmas oportunidades. Só que você quis se aplicar aos estudos e eu preferi ficar jogando no Xbox. É justo que você tenha mais do que eu tenho. De uma maneira assim, bem chula, é mais ou menos o que eu quis dizer. Essa diferença de justiça também está na aplicação pessoal. Isso, também. É justo que você tenha mais do que eu. Essa desigualdade entre eu e você, ela é fruto da injustiça? Não, da justiça. Você mereceu ter mais do que eu. Agora, a grande questão, quando a gente vai para a prática, às vezes a gente não vê essa aplicação da justiça. Mas, biblicamente, essa diferenciação, né, de maneira tranquila a gente pode falar que existem pobres, existem ricos, e Deus sabe de tudo isso. Ele não só sabe, ele tem domínio sobre tudo isso. Alguns serão pobres, graças a Deus, e outros serão ricos, graças a Deus. Os exageros são, né, condenados, mas não existe nenhum tipo de mal inerente em ser pobre
e nem virtude inerente em ser rico, né? A gente tem que ter sempre os olhos em Deus. Não sei se deu para melhorar um pouco. Boa noite, meu nome é Marcelo. Prazer, Marcelo. Quero dar os parabéns pela pesquisa do professor. Inclusive, já deixo manifesto o meu desejo de ter acesso ao conteúdo dessa pesquisa. Como eu sou pesquisador na área de mídia, religião e política, muito me interessam essas questões. Inclusive, Weber é uma das minhas bases teóricas, principalmente para entender essa questão do espírito do capitalismo, como o senhor deixou claro, do século XVIII e XIX, para o desenvolvimento não só do capitalismo, mas também da cultura, enfim, de todo o Ocidente, né? Primeiro vou fazer uma colocação e depois deixar uma questão. A primeira colocação, eu acho que também ficou claro pela sua apresentação, é que eu acho que Calvino é vítima de duas questões principais hoje na academia e no pensamento secular moderno, enfim. A primeira delas é, como o senhor deixou claro, é que a academia brasileira está infestada de pesquisadores de orientação marxista. Então, isso é inegável. Exatamente. Então, fica claro, assim, qualquer palestra que você assiste, quando eles vão falar de Calvino, é impressionante, que parece que eles não sabem quem é, né? Eles fazem uma análise baseada no que tem escrito principalmente pelo Weber e pelo Marx, né? Enfim, a questão do capitalismo. E distorce um pouquinho. Exato. Distorcem bastante o que eles mesmos disseram, né? Eu costumo falar que assim, não basta ler, você tem que entender o que eles disseram, né? E acho também que Calvino, ele é vítima dos próprios calvinistas. Hoje também, mas principalmente do século XVII e XVIII. E eu queria saber qual a opinião do senhor do impacto dessa ética protestante do século XVIII e XIX no próprio desenvolvimento das religiões que foram oriundas do calvinismo, principalmente o presbiterianismo, que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e também no Brasil talvez um pouco menos, sempre teve ligado às classes dominantes, sempre teve ligado a uma elite, tanto que é visível que no Brasil o presbiterianismo, você não vê muitas igrejas presbiterianas em favelas, em muitos trabalhos sociais ligados ao presbiterianismo. Existem, eu sei que existem, inclusive acompanho alguns, mas a gente sabe que outras religiões focam mais nessa questão. Então, qual a sua opinião dessa influência no desenvolvimento, principalmente do presbiterianismo? Não é uma questão fácil, não é uma questão fácil, mas é muito interessante e importante. Mais do que interessante, é importante. Não tem como negar que existe, que existe essa influência. Nós sabemos que, vamos tentar pegar algumas coisas históricas assim mais palpáveis. Por exemplo, não foram os calvinistas da França que vieram colonizar, que plantaram a igreja no Brasil, né? Foram os calvinistas, os presbiterianos dos Estados Unidos, né? Simonton, que veio para cá. Então nós somos frutos, de maneira assim, meio pobre, de uma segunda geração, né? Não foi a turma de Calvino, não foi Calvino que veio para cá, embora houve uma tentativa, né, da França Antártica, né, no século XVI, de uma colonização francesa aqui, uma colonização holandesa, né, lá no Nordeste, mas não deu certo, né, entre aspas, ou sem aspas. Mas nós sabemos que aqueles que plantaram o presbiterianismo aqui vieram dos Estados Unidos, né, da velha Princeton, de uma teologia conservadora, né, e plantaram o trabalho presbiteriano aqui. Quando você fala que normalmente os presbiterianos, e aí tanto faz se é IPB, IPC, né, normalmente nós, querendo ou não, não queria usar a palavra elite, porque não é muito legal, mas querendo ou não, em termos de educação, são pessoas, no geral, mais estudadas, no geral, comparando com a realidade brasileira, no geral, são mais estudadas. Por serem mais estudadas, existe uma estrutura familiar, porque provavelmente, não estou falando que são educadas, né, existe, é claro, várias correções que nós devemos fazer, mas existe uma educação razoavelmente boa, razoavelmente bíblica, que se aprende em casa e nas escolas dominicais, que leva a pessoa a entrar na escola, a ter mais ou menos bom emprego. Então, a questão de fazer parte dessa classe um pouco mais favorecida
é normal, é natural, vai ser assim. Se você é educado, né, a não roube, não fume, não beba, economize, estude, querendo ou não, você vai se diferenciar dos seus amigos da periferia, que são teus amigos, mas que, né, fazem outras coisas. Então, é natural isso. Essa questão eu vou usar a palavra, mas tem uma palavra melhor, da elitização, é natural. Né? Agora, tem algum ponto que a gente pode criticar, que a gente pode repensar? Provavelmente tem também. Talvez um pouco dessas... Aí a gente pode falar tranquilamente que um dos grandes desafios da igreja hoje, qualquer igreja cristã, pentecostal, de uma ala mais pentecostal, de uma ala mais reformada, mais tradicional, um pouco mais aberta, de toda a igreja cristã, um dos grandes desafios nossos é a secularização. Né? As coisas mundanas adentrando a igreja. A pouca influência que a igreja tem no mundo, e o mundo, os valores, os ismos mundanos entrando na igreja. Então, com certeza existe esse perigo da secularização. Isso existe. Realmente, normalmente, os protestantes são mais, no geral, né? Mas quando a gente analisa também, por exemplo, igrejas presbiterianas no Nordeste, você vê que tem muita gente, claro que o trabalho ainda não é grande. Como é que chama um pastor que sempre planta a igreja? Marcos Severo, né? É um dos pastores que eu lembro, que faz um trabalho ali de formiguinha gigante ao mesmo tempo. Né, e só trabalha com pessoas menos favorecidas. Mas eu sei que ainda falta muito ainda para fazer. Você olha para São Paulo, né? Você vê que normalmente a concentração é mais nos grandes centros do que nas periferias, mas é um trabalho que a gente deve fazer. É um desafio nosso. Provavelmente influência não da Bíblia, que essas falhas, né, não são influências bíblicas, é um desafio para mim, para você, para todos nós aqui. Quando a gente estuda, não foi o nosso foco, mas uma coisa que eu quero continuar lendo mais, e desafio os irmãos e as irmãs a lerem, como que foi a administração de Calvino em Genebra. E a gente vê que é uma coisa que o reverendo Cláudio César deu uma palestra sobre isso, uma parte da palestra foi sobre o papel da junta diaconal. Normalmente a gente acha, né, que diácono é só para abrir e fechar a igreja e ajudar quando a criança está fazendo barulho ou entra algum bêbado, segura aqui. Quem tomava conta do aspecto social da cidade era a junta diaconal. Então é uma coisa que a gente ouve e se sente muito pequeno. Enfim, eu não sei se é mais ou menos isso. Existe uma parte que é natural, vai ser rico mesmo. Vai ter um rico, que eu falo nesse sentido, proporcional. Existe uma outra parte que talvez tenha entrado secularização, sim. E o desafio é da gente voltar para a Bíblia, sempre. É um desafio, né, de todos os líderes aqui, de dentro da sua realidade, educando na escola dominical, expandir isso. De alguma forma, provocar uma transformação que Calvino fez em Genebra. Claro que não vai ser desse jeito, mas assim, a gente não sabe, né? A gente se coloca nas mãos de Deus e a gente trabalha. O que cabe a nós é fazer isso, trabalhar. O resultado é com Ele. Mais alguma questão? Tá bom por hoje, né? Deus abençoe, muito obrigado. Hoje a gente termina então a nossa semana e falar de Calvino é algo muito desafiante. Não, usando as palavras de Calvino mais ou menos, né? Não porque ele em si, é porque a gente fala de uma pessoa que teve fé em Cristo. Ser calvinista não é seguir Calvino. Ser calvinista é seguir o Senhor de Calvino, que é Jesus Cristo. Esse é que é o grande desafio. Deus abençoe. Obrigado, boa noite.